Atacante Luiz Henrique quer voltar ao futebol brasileiro. Flamengo tem interesse e pode envolver jogador no negócio. Diretor de futebol José Boto chuta o balde e detona a arbitragem do jogo contra o São Paulo. E CBF faz mudança no impedimento semiautomático. Paquetá treina com elenco da Novo Passo em recuperação e pode ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule, que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente terça-feira para você e para toda a sua família. Hoje, dia 28 de julho, já está acabando o mês de julho e já está chegando o jogo do Mengão, né? Hoje acontece a última atividade, daqui a pouco às 15 horas, no CT Jorge Alaunino Urubu, antes do embarque para Porto Alegre. O Flamengo vai enfrentar o Internacional às 19h30 na quarta-feira, mais conhecido como amanhã, lá no Beira-Rio, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, vou dizer uma coisa, não dá mais para se enrolar, não dá mais para perder pontos bobos. O Flamengo vai precisar vencer o Inter lá no Beira-Rio para tentar encurtar essa diferença para o Palmeiras, porque só depende do Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, né, contra o Mirassol, vencendo o Mirassol fica 3 pontos de diferença do Palmeiras, aí tem um jogo, confronto direto, Flamengo e Palmeiras. Então não dá mais para perder ponto, dar mole, a gente tem que vencer aí os nossos jogos. Alô, Leonardo Jardim, alô, elenco, vambora, pra cima do Internacional, não quero nem saber. Vamos falar de mercado da bola, porque saiu uma informação ontem da minha amiga Raíza Simplício, que sacudiu o mercado. Rapaz, e é sobre o Luiz Henrique, tá? O Luiz Henrique quer voltar ao futebol brasileiro, já bateu o martelo, inclusive já conversou com diretores do Zenit, quero voltar ao Brasil. A gente inclusive falou aqui recentemente, né, da esposa do Luiz Henrique que tá grávida, ele quer ter o filho aqui no país, e ele vê aí com bons olhos esse retorno ao futebol brasileiro agora, nessa janela do meio do ano. Ele não quer esperar até o final do ano, não. Ele quer vir agora. O Botafogo demonstrou o interesse real, chegou a abrir conversas com os russos, como informado pelo JP Fragoso, mas essa situação é vista como muito difícil, uma vez que Danilo não tem interesse em se transferir para a Rússia e uma possível negociação envolveria aí o volante. Diante desse cenário, o Flamengo acompanha a situação e nunca escondeu o desejo de ter Luiz Henrique. Eu sempre falei aqui, o Luiz Henrique é o grande sonho do Luiz Eduardo Batista Ubap. Inclusive a gente falou aqui nesse ano de 2026 que o Luiz Henrique era o grande projeto do Flamengo para 2027. Só que agora, gente, mudou. Agora o Flamengo entende que é uma oportunidade de mercado. O jogador quer voltar ao Brasil e o Zenit quer negociar. Porque antes era o seguinte, Luiz Henrique quer jogar na Europa, o Luiz Henrique tem mercado na Europa, o Luiz Henrique vai para a Copa do Mundo, pode ser titular, pode se destacar, pode valorizar. Nada disso aconteceu. Então voltamos a estaca zero. O Flamengo entende que é uma oportunidade brilhante para tentar a contratação, pelo menos o Flamengo não vai medir esforços, inclusive na própria informação da Raíssa, o nome mais forte do Flamengo para envolver numa moeda de troca, numa negociação e mais uma grana, é o Gonzalo Plata. O atacante equatoriano está avaliado entre 20 a 25 milhões de euros. Além disso, o principal empresário do equatoriano tem bom relacionamento com o futebol russo. Nesse momento, gente, o que tem? Não tem nada. O Flamengo não fez proposta oficial, o Flamengo avalia possibilidades. Inclusive, o Flamengo ele tem um dinheiro reservado, né, para a contratação do Thiago Almada. Esse dinheiro do Thiago Almada já está comprometido.
cerca de 27 milhões de euros. E como disse o Boto recentemente, o Flamengo não é poço de petróleo. Porém, o Flamengo poderia antecipar uma contratação de 2027, que seria essa do Luiz Henrique. Aí em 2027 o Flamengo não teria esse dinheiro que gastaria agora com o Luiz Henrique, por entender que é uma excelente oportunidade de mercado. Por enquanto é isso, o Flamengo avalia a possibilidade. O Boto tem bom relacionamento com o empresário do Luiz Henrique, aliás, os dois estão aí ativos nas redes sociais, né? O Boto seguiu o empresário do Luiz Henrique, o empresário do Luiz Henrique seguiu o Boto, né? Então vamos aguardar aí o que pode acontecer nesse sentido. O que eu digo para você, torcedor, é que se o Flamengo conseguir a proeza de contratar Almada e Luiz Henrique, aí, amigo, esquece. Esquece, né? Os dois foram felizes aqui no Botafogo em 2024, na melhor temporada da história do Botafogo, conquistaram o Brasileiro e também Libertadores da América, né? Jogaram muita bola. Na minha opinião, o Luiz Henrique foi o melhor jogador do futebol sul-americano em 2024. O Almada também fez muito sucesso ali naquele meio-campo. Porém, tudo agora está muito embrionário, né? Está tudo no início. E antes de qualquer coisa, antes do Flamengo dar algum passo pelo Luiz Henrique, o Flamengo quer resolver a situação do Almada. Senão pode acabar ficando sem os dois. A situação do Almada ainda não está definida, está muito avançada, muito bem adiantada. Porém, o Flamengo aguarda aí essas outras situações de mercado, como é a do atacante Luiz Henrique do Zenit. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação. Acha que o Flamengo tem que, de fato, né, aproveitar e tentar, de certa forma, trazer o Luiz Henrique? É o sonho do BAP, é o sonho do Boto. Se for perguntar o Leonardo Jardim, também é o sonho do Jardim contar com o Luiz Henrique. Mas agora a negociação de momento é com o Almada. O Flamengo está depositando todo o seu tempo, todo o seu esforço para fechar o Almada e aí depois atacar as outras posições, que são um ponta e um atacante. Bom, falei do Boto aqui agora, né? Por falar no Boto, ontem o Flamengo disponibilizou um vídeo nas redes em que o dirigente aparece sentado no sofá, né, questionando a arbitragem no empate 1-1 contra o São Paulo no Maracanã no último domingo, jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na visão do dirigente português, houve um pênalti de Wendel por um toque de mão na disputa com a Arrascaeta. O jogo foi apitado pelo Daronco, da Federação Gaúcha, e teve Rodrigo D'Alonso Ferreira, da Federação Catarinense, no VAR. O Boto pediu que a CBF considerasse que aquele movimento de braço não é faltoso e deve vir a público e deixar claro para todos os personagens do futebol que o critério é esse para toques de mão ou de braço. Palavras do Boto. Tivemos na Copa o Rafael Claus, o Wilton Pereira Sampaio, Ramon Abate-Abel com boas atuações, porque lá os critérios são claros. Uma falta que no Brasil levou à expulsão do Carrascal, no Mundial nem sequer falta é. Se é diferente aqui, tem que ser sempre. No jogo de ontem, tem que ser claro se a utilização do braço ostensivamente, mesmo perto do corpo para tirar vantagem, é falta ou não. Tem que vir a comissão de arbitragem da CBF dizer que não é falta em nenhum estado do Brasil e em nenhuma parte do campo. E pode fazer gol com o braço assim. Aquilo é pênalti, porque ele tira vantagem da posição do braço. É uma clara intenção de desviar com o braço. De qualquer forma, a comissão tem que vir e dizer: não, aqui a regra é sempre essa. Isso ajuda o árbitro e o VAR. Eu não culpo o Daronco. A visão dele podia não ser mais clara, mas a do VAR tem que ser clara. E se a regra é essa, tem que ser para sempre. O que não pode acontecer é eu ouvir especialistas de arbitragem dizendo que podia marcar ou não. Isso que cria e gera polêmicas e faz com que a arbitragem não tenha tranquilidade suficiente para fazer um bom trabalho. O diretor reclamou também do impedimento semiautomático que estreou no Campeonato Brasileiro justamente nesta rodada, de não ter mostrado o momento do passe. O Alacian teve o impedimento do biquinho da chuteira. Foi marcado aí por esse lance do VAR no gol anulado do Samuel Lino.
E aí o Boto encerra. Eu não sou especialista em tecnologia, mas quando a linha é traçada, o impedimento é traçado no momento do passe, isso não é visível nas imagens. Uma imagem que mostra a altura da bola sair e depois traçada, ontem só mostrou os dois jogadores na área. Não temos certeza do momento. Não estou a duvidar que não foi traçada na altura que o passe é feito. Mas isso que a CBF tem que esclarecer e dizer, amigos, está certo ser traçado assim. Falta um software para mostrar isso. Isso evita qualquer polêmica. Mas o que se pede são critérios iguais. E isso depende da comissão de arbitragem da CBF. Olha, curiosamente, depois desse jogo, que gerou bastante repercussão, principalmente por conta desse impedimento semiautomático, que não é mostrado a origem da imagem, não é mostrado o passe, apenas o jogador dentro da área, né? E o bico da chuteira, eu nunca vi isso, marcar impedimento com o bico da chuteira. E aí eles decretaram o impedimento nesse software do impedimento semiautomático. A CBF agora resolveu mudar, tá, gente? Eu acho que eles assumiram o erro, né? Foi um tiro no pé, né? Porque você mudar logo depois desse escândalo que aconteceu no jogo do Flamengo, a CBF agora vai ajustar o impedimento semiautomático no Brasileirão. Além da linha de impedimento, passará a mostrar também a imagem do momento do passe. E por que não mostrou antes, né? A decisão veio após analisar a repercussão da estreia do sistema na primeira rodada. E tinha que ser o Flamengo penalizado, né? Eu queria saber se fosse o contrário. Se o Flamengo fizesse um gol, né, e tivesse um problema no impedimento semiautomático, aí ia estar Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, Corinthians, todo mundo na porta da CBF fazendo um mutirão lá, né? Mas, como o Flamengo foi prejudicado, ó, todo mundo calado. Gente, Lucas Paquetá tá de volta, hein? Deu um passe importante para ficar à disposição do Mengão. Ele tá treinando já com os companheiros e agora é aquela questão do ritmo de jogo, né? Ele tá 100% recuperado da lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e agora a participação dele no campo, no jogo, depende única e exclusivamente do técnico português Leonardo Jardim. A decisão se o meio-campista ficará à disposição do jogo de amanhã contra o Internacional, se ele viaja para Porto Alegre, será tomada pela comissão técnica após essa última atividade de hoje. A atividade está marcada para as 15 horas. Se o Paquetá for bem, né, treinar bem e tudo mais, deve viajar com o grupo. E aí é um retorno desde do jogo contra o Japão, né, que o Lucas Paquetá se lesionou. Então, o Leonardo Jardim tomará essa decisão após essa atividade de hoje sobre o retorno do Lucas Paquetá. O foco principal, gente, é que o Lucas Paquetá esteja 100% disponível para o jogo contra o Cruzeiro. Esse jogo vai acontecer em agosto. É as oitavas de final da Libertadores da América. O primeiro jogo no Mineirão, o Flamengo decide em casa, decide no Maracanã. E aí, com essa liberação do Lucas Paquetá do departamento médico, o Flamengo tem como baixas apenas os atacantes Gonzalo Plata, que não é grave, apenas uma tendinite no joelho direito, já deve voltar já já, e o Luiz Araújo, que também deve voltar já já, está fazendo aí a transição física, né? Adquirindo físico, aí daqui a pouco começa a treinar junto com o elenco. Então esses dois jogadores ainda estão inativos, o Gonzalo Plata e o Luiz Araújo, ainda não conseguiram treinar com o grupo e ficarão para depois dessa pausa. Eu estou falando de pausa porque o Flamengo joga, né, amanhã contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro e depois só joga no dia 9 de agosto contra o Vitória. Que loucura, hein? Amanhã vai ficar 10 dias sem jogo. E aí, nessa pausa, o Leonardo Jardim vai trabalhar, né, com o jogador. Mais de 10 dias que o Flamengo vai ficar aí sem jogos. E aí é um período importante para recuperar os lesionados, né, sobretudo visando esse jogo contra o Cruzeiro, que é o primeiro aí, né, mata-mata do Flamengo na Libertadores da América. Mas antes disso, o Flamengo recebe o Vitória no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro no dia 9 de agosto, o jogo contra o Cruzeiro é no dia 12. Bom, eu volto, hein? Ainda hoje, nesta terça, com muitas informações e novidades do nosso Mengão. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, seu joinha,
Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda e muito o nosso canal. Grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!